Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje mais um Booktuber com a leitura do texto A Política Educacional do Estado Novo, de José Silvério, Bahia Horta. Inscreva-se em nosso canal, escute o texto até o final para as suas reflexões e seus estudos. Introdução. Na plataforma da Aliança Liberal, lida no Distrito Federal em janeiro de 1930, para mostrar o lançamento da candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República, a educação aparece como um dos instrumentos apropriados para assegurar a valorização do homem e melhorar a condição de vida dos brasileiros sob o ponto de vista moral, intelectual e econômico. Ao lado do problema da educação, intimamente ligado a ele, a plataforma coloca problemas relacionados com a saúde, cuja solução, dadas as condições do país, exigia, como medida imediata e fundamental, o saneamento. Assim, a educação e o saneamento surgem como problemas conexos. Para enfrentá-los, a Aliança Liberal propõe a criação de um novo ministério, no sentido de articular os serviços federais, estaduais e municipais de educação e saúde já existentes. Ao lado disso, a educação aparece no item relativo à questão social como um dos dispositivos tutelares para a melhoria das condições de vida do proletariado urbano e rural e como um instrumento de nacionalização das populações de origem estrangeira nas colônias e de integração dos habitantes do interior do país. Ao tomar posse na chefia do governo provisório, em novembro de 1930, Getúlio Vargas anuncia um programa de reconstrução nacional, no qual inclui a criação de um Ministério da Instrução e Saúde Pública, cujas tarefas seriam o saneamento moral e físico, por meio de uma campanha sistemática de defesa social e educação sanitária, e da difusão intensiva do ensino público, com um sistema de estímulo e colaboração direta com os estados. No discurso pronunciado por Getúlio Vargas, por ocasião do banquete que lhe foi oferecido pelas classes armadas, em janeiro de 1931, a educação e o saneamento reapareceram juntos no programa de revolução, como instrumentos para restituir ao elemento homem a saúde do corpo e consciência de sua valia de assegurar a transformação do capital humano, aperfeiçoando-o para produzir mais e melhor. Assim, desde o início do período, a educação ocupa um lugar importante nos discursos oficiais. Neles, destacam-se certos temas que, mesmo não constituindo um programa educacional estruturado, acentuar-se-ão à medida que se acentua o caráter autoritário do regime. Ao mesmo tempo, tanto no discurso quanto na legislação, esses temas evoluirão, sempre no mesmo sentido: colocar o sistema educacional a serviço da implantação da política autoritária. São os seguintes: a acepção da educação como problema nacional, a ligação entre educação e saúde e a ênfase na educação moral. A concepção da educação como problema nacional servirá para justificar uma intervenção cada vez mais intensa do governo federal nos diferentes níveis de ensino,
e uma crescente centralização do aparelho educativo. Assim, explica-se assim o aumento do interesse de certos setores militares pelo sistema educativo a partir desse momento. A ligação entre educação e saúde traduzir-se-á por uma ênfase cada vez maior na educação física, inicialmente voltada para o desenvolvimento físico individual e logo relacionada com o fortalecimento da raça. A partir de 1937, a educação física passará a ser um setor privilegiado de atuação dos militares, que pretenderão utilizá-la para a concretização da presença nas escolas. A ênfase na educação moral do cidadão traduzir-se-á inicialmente pela introdução do ensino religioso nas escolas, mais tarde enriquecida com ingredientes do civismo e do patriotismo, servirá para justificar as tentativas de reintrodução da educação moral e cívica nos currículos dos diferentes níveis do ensino e a proposta de criação de uma organização nacional da juventude, apresentada pelo ministro da Justiça, Francisco Campos, no início do Estado Novo. Em torno desses temas, movem-se no período de 1930 a 1945, no Brasil, diferentes forças da sociedade civil e do Estado, dos militares que buscavam, em nome da segurança nacional, interferir diretamente na política educacional, no sentido de conformá-la à política militar do país. A Igreja, que luta pela introdução e manutenção do ensino religioso nas escolas e pela liberdade do ensino como garantia da existência de suas escolas, e de uma forma mais ampla, pressionada pelo atendimento de suas reivindicações por parte do Estado, procura tirar o máximo proveito do princípio de colaboração recíproca, estabelecido pela Constituição de 1934. Os educadores que se esforçam por conduzir o sistema educacional brasileiro por caminhos novos, visando a modernizá-lo e adequá-lo às exigências do desenvolvimento capitalismo. Finalmente, o próprio Estado, que aproveita ao máximo as divergências existentes, reconciliando-as e arbitrando os conflitos para atender aos diferentes grupos das classes dominantes, mas que, em última análise, procura colocar o sistema educacional a serviço de sua política autoritária. Em estudo anterior, analisamos o papel desempenhado por esses diferentes protagonistas durante os 15 anos do primeiro governo Vargas. Neste texto, pretendemos enfatizar a função do Estado com foco na legislação educacional do período 1937-1945. A Revolução de 1930 representa um novo período na história do Brasil, caracterizado sob o ponto de vista político por uma ruptura com o Estado oligárquico da Primeira República e sob o ponto de vista econômico pelo início do processo de transição de uma economia exportadora de matérias-primas e importadora de bens industrializados para uma economia de substituição de importações. Em 1929, o presidente Washington Luiz, sob pressão dos grupos políticos de São Paulo, decide pelo lançamento de um candidato paulista à sua sucessão. Ora, dentro das regras do jogo político,
vigente na Primeira República, o candidato oficial deveria sair de Minas Gerais. Como reação, Minas une-se ao Rio Grande do Sul e à Paraíba, criando uma frente regional, a Aliança Liberal, e lançando Getúlio Vargas como candidato de oposição. O candidato oficial saiu vencedor das eleições de março de 1930, realizadas nos moldes da República Velha. As tentativas de uma acomodação de forças fracassam e um acordo entre os setores mais novos da Aliança Liberal e os tenentes torna possível a preparação de um levante armado. Após o assassinato de João Pessoa, candidato à vice-presidência pela Aliança Liberal, os chefes oligárquicos apoiam-se na tese de uma revolta armada. E apoiando esta tese e comandando as operações, é entregue ao tenente-coronel Góes Monteiro, que a comanda. O movimento inicia-se no Rio Grande do Sul, recebendo apoio quase imediato das forças do Exército em Minas Gerais e no Nordeste. Washington Luiz é deposto por um grupo de generais, que formam uma junta provisória de governo. No dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas será empossado como chefe do governo provisório. Vargas dissolve imediatamente o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais e Municipais, suspende as garantias constitucionais e assume plenos poderes, passando a governar por decretos. São demitidos os governos dos estados, à exceção do de Minas Gerais. Em seus lugares, são nomeados interventores, que terão seu código definido em agosto de 1931. O processo de centralização dependia da contenção do poder político das oligarquias regionais. O grupo tenentista, que defendia um curso de reformas que só poderia ser realizadas por um governo federal fortalecido, deveria prestar-se a essa tarefa, sobretudo no Nordeste. Entretanto, nomeados como interventores, os tenentes acabaram por chegar a um entendimento com setores de classe dominante regional. Tal não se deu, porém, em São Paulo, que acabou se levantando em armas contra o poder central em julho de 1932, reclamando a convocação de uma Assembleia Constituinte. Mesmo vencida, a Revolução Paulista de 1932 acelerou o processo de reconstitucionalização do país. Em maio de 1933, realizaram-se as eleições para a Assembleia Constituinte. Além dos 214 deputados eleitos, faziam parte da Assembleia 40 representantes das associações profissionais, escolhidos pelos sindicatos, já sob a tutela do Estado. A nova Constituição é promulgada em 16 de julho de 1934 e a Assembleia Constituinte transforma-se em Assembleia Legislativa. No dia seguinte, Vargas é eleito pelo Congresso presidente constitucional para um período de 4 anos. Entretanto, o regime instituído pela Constituição de 1934 será transitório. Entre 35 e 37, as tendências centralizadoras e autoritárias recuperaram a crescerem suas forças.
através de um processo em que as elites políticas regionais se submetem à cúpula militar, completou a despolitização das Forças Armadas. E a classe dominante colocou-se inteiramente à sombra do poder do Estado. A liquidação da democracia liberal em prazo tão curto passa pela aliança entre liberais e autoritários para esmagar o movimento nacionalista popular. Esse movimento será representado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, fundada em março de 1935. Embora tradicionalmente se identifique a ANL como Partido Comunista, ela constituía, na realidade, uma frente única, resultante principalmente da aproximação entre a ala esquerdista do tenentismo, os comunistas e os socialistas. Seu programa incluiu o cancelamento da dívida externa e a nacionalização das empresas estrangeiras, a garantia da plenitude das liberdades pessoais, o estabelecimento de um governo popular e a reforma agrária, a amplitude do programa e a utilização de temas de grande aceitação popular, como o nacionalismo, a defesa das liberdades democráticas e a luta contra o fascismo, fizeram com que a ANL crescesse rapidamente, no auge do sucesso. Ela tinha, segundo Levine, entre 70 mil e 100 mil inscritos. Entretanto, em julho de 1935, em nome da Lei de Segurança Nacional, que acabava de ser aprovada, o governo decreta a ilegalidade da ANL e determina o fechamento de seus núcleos em todo o território nacional, proibida legalmente de existir e abandonada por aqueles que dentro dela defendiam os princípios democráticos liberais. A ANL, que até aquele momento oscilara entre a tentativa de ampliar a aliança de classes e a perspectiva insurrecional, pende claramente para a segunda alternativa. Essa opção conduz, em novembro de 1935, aos levantes militares de Recife, Natal e Rio de Janeiro, que não receberam nenhum apoio popular e foram rapidamente dominados. Segue-se uma violenta repressão e uma vaga de anticomunismo que terá profundas consequências na vida política do país. A ameaça comunista, que colocava em risco a segurança interna do país, serve de justificativa para conseguir do Congresso a aprovação de todas as medidas excepcionais solicitadas pelo Executivo. O estado de sítio é decretado ainda em novembro de 1935, pelo prazo de 30 dias, transformada depois em estado de guerra. Essa medida de exceção será mantida até junho de 1937. A Lei de Segurança Nacional tem seu alcance ampliado e cria-se uma Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo com a finalidade de investigar a participação em atos prejudiciais às instituições políticas e sociais e propor a prisão dos suspeitos. Em setembro de 1936, será criado o Tribunal de Segurança Nacional vinculado à Justiça Militar e destinado a julgar os crimes contra a ordem pública e social, o qual, transformado em órgão permanente, funcionará até 1945. Em 1937, abre-se a disputa pela sucessão
presidencial com o lançamento da candidatura de José Américo de Almeida, apoiado por Vargas, e de Armando de Sarles Oliveira, lançada pelo Partido Constitucionalista de São Paulo, com o apoio do Rio Grande do Sul. Entretanto, aumentava junto ao presidente a influência daqueles que acreditavam que somente a instauração de um Estado autoritário sob a direção de Vargas poderia salvar o Brasil dos extremismos da esquerda e da direita. Entre esses, os mais influentes eram os generais Góes Monteiro e Eurico Dutra, o chefe da polícia, Felito Miller, e Francisco Campos, ex-ministro da Educação e Saúde do governo provisório. As elites regionais que davam todo o apoio a Getúlio Vargas, no que se referia à repressão à esquerda, mas que não estavam dispostas a aceitar a diminuição do poder político que esse apoio acarretava. Haviam saído enfraquecidas da disputa em torno de problemas sucessórios e foram facilmente vencidas. Com as nomeações de General Dutra para o Ministério da Guerra, em dezembro de 1936, e do General Góes Monteiro para a chefia do Estado-Maior do Exército, em julho de 1937, abria-se o caminho para o apoio do Exército ao golpe. A apreensão, em setembro de 1937, de um falso plano de insurreição comunista foi o pretexto utilizado para acelerar o processo. O Congresso aprovou nova decretação do estado de guerra. Plínio Salgado, a quem havia sido prometida participação no governo, retira sua candidatura à presidência e apoia Getúlio Vargas. Em 10 de novembro de 1937, implanta-se o Estado Novo. O Congresso é fechado pelas tropas da Polícia Militar e Getúlio Vargas anuncia à nação a entrada em vigor de uma nova Carta Constitucional, elaborada por Francisco Campos. Os partidos políticos, inclusive a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que havia apoiado Vargas na implantação do novo regime, são dissolvidos, como afirma Fausto. Vargas assume poderes ditatoriais inteiramente a frio. O movimento popular fora abatido e não tinha nenhuma condição para reagir. A classe dominante aceitava o golpe como algo inevitável. O caráter autoritário do regime novo aparece principalmente nas disposições transitórias e finais da nova Constituição. A Constituição entrava imediatamente em vigor, devendo posteriormente ser submetida a um plebiscito nacional. Até a realização do plebiscito, era decretado estado de emergência em todo o país, sendo dissolvidos os parlamentos, as assembleias estaduais e as câmaras municipais. Até a eleição do novo parlamento, a ser feita após o plebiscito, o presidente é autorizado a governar por meio de decretos-lei. Além disso, é dado poder ao presidente para nomear interventores nos estados e aposentar ou reformar, por consequência do regime, funcionários civis e militares. Na realidade, o plebiscito e as eleições para o novo parlamento não se realizaram e o estado de emergência foi mantido
até o final do Estado Novo, que ocorreu em novembro de 1945. Durante todo esse período, Getúlio Vargas governou por meio de decretos-lei. Sob o ponto de vista político-administrativo, acentuou-se, durante o Estado Novo, a tendência centralizadora, com a nomeação de interventores que governavam os estados sob controle dos departamentos administrativos estaduais, cujos membros eram nomeados pelo presidente da República. Em 1938, é criado o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, com a incumbência de preparar o orçamento nacional e fiscalizar sua execução, controlar o pessoal do Serviço Público Federal e dar assistência direta ao presidente no planejamento governamental e na revisão das propostas apresentadas pelos diferentes ministérios. Além do DASP, foram criados numerosos outros órgãos destinados a racionalizar a economia e a administração, a exercer funções de repressão, informar e controlar a opinião pública. Etc. No que se refere ao controle da opinião pública, ele era realizado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, criado em dezembro de 1939. O DIP tinha a seu cargo a elucidação da opinião nacional sobre as diretrizes doutrinárias do regime, em defesa da cultura, da unidade espiritual da civilização brasileira. Para realizar essa função, o DIP, além dos poderes para centralizar o rádio, o cinema, o teatro e a imprensa, tinha também poder para interditar livros e publicações que atentem contra o crédito do país e suas instituições e contra a moral, e combater por todos os meios a penetração ou disseminação de qualquer ideia perturbadora ou dissolvente da unidade nacional. Em setembro de 1940, cria-se em cada estado, nos moldes do DIP, Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, DEIP. Sob o ponto de vista econômico, ampliou-se o intervencionismo do Estado, especialmente no setor da indústria básica, no qual a burguesia brasileira não estava disposta a investir. No caso da indústria siderúrgica, em que a influência da cúpula militar foi decisiva, é exemplar. Por sua vez, a política de substituição de importações acentuou-se a partir de 1942, em função das dificuldades decorrentes da guerra e da intervenção do Brasil no conflito. Sob o ponto de vista político, a diferença dos regimes totalitários da Europa, o Estado Novo caracterizou-se por uma total ausência de mobilização política. Não existia um partido único para sustentar o regime
nem foram criadas milícias para garanti-lo, embora não faltassem pressões nesse sentido, especialmente da parte de Francisco Campos. O regime baseava-se, sobretudo, em seu aparelho repressivo e no apoio que lhe era acordado pela cúpula militar, que exercia sua influência, sobretudo por meio do Conselho de Segurança Nacional. Com efeito, o conceito de segurança nacional já era, na época, tão abrangente que permitia ao Conselho ocupar-se dos assuntos mais diversos, que iam dos problemas econômicos às questões relativas à imigração, à educação, à cultura, mas o poder dos militares não era absoluto. A instância última para as grandes decisões era o poder pessoal de Vargas. Havia os órgãos técnicos, especialmente do Conselho Federal de Comércio Exterior e do Conselho Técnico Econômico e Financeiro, por meio dos quais se manifestavam os interesses do setor privado. Vargas utilizava-se para orientar suas decisões da Assembleia de um pequeno grupo de homens de confiança, ligados a ele por laços de lealdade pessoal. O fim do Estado Novo começou com a entrada do Brasil na guerra. Em agosto de 1942, ao lado dos aliados, o Brasil tornava-se uma nação com posicionamento claro. A partir dessa constatação, as forças internas se organizam à medida que setores da classe dominante e da classe média começaram a se articular em torno da oposição liberal. Vargas tratou de encontrar uma base social de apoio nas camadas populares urbanas e, em especial, nas camadas sociais rurais. Sobretudo nas classes operárias. Por fim, em 1945, no momento em que ficou claro que Getúlio Vargas tentaria manter-se no poder após a redemocratização do país, com o apoio dos comunistas, que mobilizaram as camadas populares na campanha pela Constituinte com Getúlio, os grupos liberais apelaram novamente para os militares, desta vez com êxito. Os mesmos líderes militares que haviam ajudado Vargas a implantar o Estado Novo em 1937 depuseram em outubro de 1945. Obrigada por nos ouvir. Esta é a primeira parte do texto. Em breve faremos a segunda. E vamos lá!